Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu expôs os absurdos jurídicos na operação da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e outros cidadãos. Ele disse: "Por mais que eu quisesse entender à luz do direito tudo o que está acontecendo no Brasil, tem coisas que não se explicam. Por mais que eu pudesse entender essa atividade persecutória de alguns órgãos da justiça e entender que isso se trata apenas de uma apuração dentro de um inquérito, não dá para entender o que está acontecendo nesse momento. Por mais que eu quisesse explicar para vocês, à luz do direito, que tudo isso que está acontecendo é legal, eu também não consigo. E fica difícil a gente explicar o dia de hoje." O ex-deputado explicou: "O Bolsonaro atrapalhou muito a vida da esquerda aqui no Brasil. Vocês não têm noção de como o Bolsonaro foi uma pedra no sapato da esquerda. Não estou falando de política, não estou falando de poder. Estou falando de dinheiro, dinheiro mesmo, o nosso dinheiro." Coronel Tadeu prosseguiu: "Essa eleição do Bolsonaro em 2018 ela não estava nos planos do PT. O PT intencionava se perpetuar no poder com 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma e elegeria o sucessor da Dilma, sabe lá quem era, possivelmente até o próprio Lula. Mas aí eles tiveram uma complicação muito clara, com a Operação Lava Jato, muito clara, e o Lula foi parar na cadeia e colocou o Haddad para disputar a eleição. Mas aí apareceu um tal de Messias no meio do caminho e o Messias atrapalhou tudo." Coronel Tadeu explicou: "Não é de graça que tudo isso está acontecendo com o Bolsonaro. Ele comprou uma briga feia, mas feia mesmo, com gente muito poderosa, com gente que manda em tudo quanto é lugar, inclusive no judiciário." O ex-deputado relatou como Bolsonaro, em seu mandato, teve problemas com o Congresso ao não aceitar manter os esquemas que tomaram conta do país nos governos petistas. Ele explicou que no governo Bolsonaro ninguém desviou absolutamente nada, nada. Mas eles atrapalharam o jogo do PT. O ex-deputado alertou: "O PT, gente, eu vou falar para vocês aqui com todas as letras. Abram os olhos. Abram os olhos, porque eles estão vindo com tudo para fazer esse país virar um país socialista. E quem vai sofrer somos todos nós." Coronel Tadeu disse: "Eu vou falar claramente para vocês. As eleições de 2026 são extremamente importantes para o Brasil, em especial a eleição de senadores e deputados federais. Essas 2 eleições, vocês prestem muita atenção, mas prestem muita atenção." Ele se exaltou ao pedir: "Para de votar em político do Centrão." O ex-deputado relatou o que responde quando é abordado por cidadãos preocupados com a situação do país. Ele disse: "Eu falo assim, você já está no meio da guerra. Você já está no meio da guerra. Ou você começa a atirar ou você vai morrer. É tudo ou nada daqui para frente. É tudo ou nada mesmo. Ou você vem logo para o lado direito da história ou você vai morrer junto com um monte de covarde, isentão e gente falando que nós somos extremistas." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha, gente, por mais que eu quisesse entender à luz do direito tudo que está acontecendo no Brasil, tem coisas que não se explicam. Por mais que eu pudesse entender essa atividade persecutória de alguns órgãos da justiça e entender que isso se trata apenas de uma apuração dentro de um inquérito, não dá para entender o que está acontecendo nesse momento. Por mais que eu quisesse explicar para vocês à luz do direito que tudo isso que está acontecendo é legal, eu também não consigo. E fica difícil a gente explicar o dia de hoje, mas a gente consegue explicar. Muito, mas muito fácil. Para vocês entenderem esse enredo todo, todos os dias quando eu venho aqui fazer a minha live, eu fico olhando vários portais. Eu tenho dois computadores aqui para vocês entenderem. Ó. Um está aqui à minha esquerda e o outro está aqui à minha direita. E eu fico aqui e lá. Leio um portal aqui, leio outro portal lá. Ou seja, eu vou me plugando nas notícias para selecionar o que há de melhor para todos vocês. E todo dia eu faço isso. Quando eu não estou aqui, eu sou obrigado a fazer por dois celulares. E a gente se esforça para trazer a melhor notícia, pelo menos a notícia mais clara para todos vocês, dentro da minha ótica, obviamente. Mas que a minha ótica bate com muitas pessoas, isso eu não tenho a menor dúvida. Pois bem, eu estou dizendo isso porque hoje é um dia que eu não tive que preparar absolutamente nada. Porque se eu quisesse ficar falando aqui para todos vocês por 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu falaria tranquilamente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos falar exatamente sobre o dia de hoje. Então vamos lá? Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Esse é o canal do Coronel Tadeu. Eu estou nesse momento ao vivo por 4 redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E nós vamos comentar exatamente tudo o que aconteceu durante o dia de hoje. Bom, gente, eu quero começar com uma frase. O Bolsonaro atrapalhou muito a vida da esquerda aqui no Brasil. Vocês não têm noção de como o Bolsonaro foi uma pedra no sapato da esquerda. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de poder, eu estou falando de dinheiro. Dinheiro mesmo. O nosso dinheiro. O nosso. Wagner Frati, tô vendo você aqui mandando um comentário. Quanto tempo que eu não falo com você? Boa noite, Wagner Frati. Você tá bom, Frati? É muito dinheiro, gente. Essa eleição do Bolsonaro em 2018, ela não estava nos planos do PT. O PT intencionava se perpetuar no poder com 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma
e elegeria o sucessor da Dilma. Sabe lá quem era, possivelmente até o próprio Lula. Mas aí eles tiveram uma complicação muito clara com a Operação Lava Jato. Muito clara. E o Lula foi parar na cadeia e colocou o Haddad para disputar a eleição. Mas aí apareceu um tal de Messias no meio do caminho e o Messias atrapalhou tudo. Por que que o Messias foi aparecer no meio do caminho? Por que é que o Messias tinha que aparecer nesse momento da história para atrapalhar todos os planos do PT? O Messias apareceu e eu quero contar algumas coisas para todos vocês. Não é de graça que tudo isso está acontecendo com o Bolsonaro, gente. Não é de graça. Ele comprou uma briga feia, mas feia mesmo, com gente muito poderosa. Com gente que manda em tudo quanto é lugar, inclusive no judiciário. Inclusive no judiciário. E ele se veio às voltas ainda com uma operação Lava Jato que, queira ou não queira, acabou dando uma ajuda para ele. Encontrei na internet sobre... Acabou dando uma ajuda para ele, sem sombra de dúvida. Sabe por quê? Porque em 2013 foi quando começou a indignação do povo brasileiro, porque começaram a aparecer as primeiras falcatruas pela Lava Jato. Pode anular a Lava Jato, pode fazer o que você quiser com a Lava Jato, mas você nunca mais vai apagar fatos, fotos e matérias da Lava Jato, como por exemplo essa daqui. Essa foto aqui. Essa foto aqui é de Gedel Vieira de Lima, político baiano, que foi pego com mais de 50 milhões de reais. Se fosse dinheiro honesto, não estaria escondido. Se fosse dinheiro honesto, não estaria dentro de um apartamento absolutamente vazio, alugado, só para guardar esse dinheiro. Se fosse honesto esse dinheiro, ele estaria dentro de uma conta bancária sendo declarado para a Receita Federal. Mas é claro que não era. Claro que era um dinheiro sujo, de corrupção. E isso foi o governo do PT do começo ao fim. E entra um Bolsonaro no meio e quer atrapalhar tudo. Não dá, né, gente? Não tem como. Mas comprou uma briga. Mexeu no vespeiro de abelha, vai sair picado. E foi exatamente isso o que aconteceu hoje. As abelhas vieram picar. Gente, ontem lá em São Sebastião, para quem não conhece, São Sebastião não é uma cidade grande, gente. São Sebastião é uma cidade bonita, na praia, que fica aqui a 200 quilômetros de São Paulo. Ontem em São Sebastião, o povo lotou a Rua da Praia. Bolsonaro derramou popularidade lá. Eu juro por Deus que eu não esperava ver tanta gente. Claro que eu não esperava ver um pingado de gente, mas eu não esperava ver tanta gente em São Sebastião. Isso é a popularidade desse homem, a credibilidade que ele tem. Quando ele assumiu em 2019, e eu assumi como deputado federal em 2019, gente, sabe o que mais as pessoas falavam para mim? Pô, agora o senhor é deputado, o senhor vai ter uns 80, 90 cargos. Deputado da base do governo tem no mínimo 80, 90 cargos. Eu falei, caramba, tudo isso? É isso mesmo? É, o senhor vai ver, tal, você vai ver. Daqui a pouco vai começar a correr as listas aqui, cargo pra lá, cargo pra cá, aquele negócio todo. O que o Bolsonaro fez, gente? Tal, fechou as torneiras. Quando ele fechou as torneiras, eu que não tinha nada, continuei não tendo nada. Mas quem tinha, começou a sambar parecendo siri na lata. Já viu siri numa lata, nervoso, que não sabe para onde andar? Pois é assim que eu via todos os deputados naquele fevereiro, março de 2019, porque
não estavam tendo direito a cargos. E isso foi criando uma tensão dentro do Congresso. E o Bolsonaro fez exatamente isso, gente. Nada de cargo para ninguém. E logo em seguida, no início do mandato, eu não lembro exatamente a data, ele acabou com 70 mil cargos comissionados. Vamos fazer uma conta aqui. São 81 senadores, mais 513 deputados, mais da base, conta aí 300, 330. Então 330, vou contar metade do Senado, tá bom? Mais 55 senadores, dão 385 parlamentares. 385, 70 mil cargos, dividido por 385. Cada parlamentar, eu acho que poderia chegar nesse número aqui, ó, 180 cargos. Claro que uns têm mais, outros têm menos, mas é assim que funcionava o PT. E não é só cargo. E não é só cargo, gente. Eu estou contando para vocês como é que ele atrapalhou a vida de muita gente. E foi assim mesmo. Foi fechando as torneiras. Foi fechando os privilégios. E aí os deputados e senadores começaram a ficar bravos. E o Bolsonaro começou a atritar com o Congresso. Eu sei que essa história, gente, essa história fez com que o Congresso tomasse conta do orçamento do governo federal através das famosas, não é emenda PIX, emendas do relator, orçamento secreto. O Bolsonaro não tem culpa nenhuma disso, gente, nenhuma, porque isso foi arquitetado dentro do Congresso Nacional. Eu votei contra, mas tomaram o orçamento do governo federal. Não vai me dar cargo? Eu vou tomar o seu dinheiro. E tomaram. Criminosamente, aprovaram o tal do orçamento secreto em 2019, que começou em 2020, 21, 22. Até que o Supremo entrou no meio dessa conversa, foi lá e deu um jeito em 2022 de cancelar o orçamento secreto. Tanto é que em 2022, cada deputado e senador teria direito a apenas 19 milhões de reais e de uma hora para outra apareceu mais 12 milhões para a gente indicar. Por quê? Porque transformaram o orçamento secreto em emenda impositiva. E eu pulei de 19 milhões para 31 milhões de reais de indicação de emendas. Gente, foi assim que o Bolsonaro, ele sofreu na mão do Congresso Nacional. E continua sofrendo até hoje. Continua sofrendo. Olha o que acontece, gente. Logo depois de uma manifestação bonita na frente ali da Polícia Federal, em São Sebastião, na Rua da Praia, onde ele iria depor por uma perturbação a crustáceos. Vê se pode um negócio desse. Que coisa ridícula. Depois daquele movimento todo, daquela aparição dele, depois de tudo que ele tem feito aí eu diria assim, nas horas de folga, né? Porque o Bolsonaro, ele tá de folga na política, porque ele não tá com cargo, mas ele não para de trabalhar, ele trabalha na folga, o tempo inteiro fazendo política, mas isso tem incomodado demais o PT. Porque o Lula, quando sai pra rua, é xingado. O Lula, quando vai para evento, reclama que não tem público no evento. Cadê o dinheiro da mortadela que eles pagavam para encher, para fazer claque, para bater palma? Não tem mais? Tá fraco, hein? Tá fraco, hein, gente? E o Bolsonaro não precisa fazer absolutamente nada disso. E isso tem incomodado demais. Ele não é mais o presidente em mandato, em exercício, mas ele arrasta multidão quando o outro não arrasta absolutamente ninguém se não pagar para estar lá. Até vi um vídeo na internet que o prefeito de Belford Roxo decretou ponto facultativo para que os funcionários públicos e as crianças das escolas pudessem ir no evento com Lula. Eu vi um vídeo. Não sei se é verdade, mas eu não duvido também.
Gente, a Polícia Federal decretou busca e apreensão em mais de 33 endereços. Mandou prender 4 pessoas. Mandou pegar o passaporte do Bolsonaro para ele não sair do país. Aí tem. Aí tem. Eu só gosto de olhar no passado e ver a Veja, o Globo, a Folha e o Estadão mostrando a Polícia Federal invadindo casa de político e empresário desse país, mas pegando dinheiro, obra de arte, joia. Não 38zinho pica-pau, mensagens de WhatsApp. Eu sou do tempo que a Polícia Federal ela ia buscar alguém, mas ia buscar de verdade. Alberto Youssef, quantos dólares não foram presos com Alberto Youssef? Renato Duque da Petrobras, Roberto Costa da Petrobras, Delúbio Soares, Genuíno, todo mundo confessando milhões de reais desviados. Milhões de reais desviados. Alguém de hoje aí desviou algum milhãozinho? Ou milhinho? Não. Ninguém desviou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas eles atrapalharam o jogo do PT. E o PT, gente, eu vou falar para vocês aqui com todas as letras. Abram os olhos. Abram os olhos, porque eles estão vindo com tudo para fazer esse país virar um país socialista. Quem vai sofrer somos todos nós. Abram os olhos. Não se finjam de ignorantes num mundo de internet que informa tudo o que você precisa. Sai da cadeira e começa a falar de política. Porque tudo isso está sendo muito bem orquestrado. Eles têm objetivos fortes, sérios. E se a gente adormecer, se a gente achar que tudo isso é normal, nós vamos ficar para trás e nós não vamos conseguir o nosso objetivo. Eu vou falar claramente para vocês, gente. As eleições de 2026 são extremamente importantes para o Brasil. Em especial a eleição de senadores e deputados federais. Essas duas eleições, vocês prestem muita atenção, mas prestem muita atenção. Para de votar em político do Centrão, gente. Para de votar em político do Centrão, pelo amor de Deus. Será que eu preciso ser mais claro? Esses caras afundam o país. Acabam com o país. Você quer votar? Vota. Mas depois não se arrependa, não. Eu vejo hoje muita gente falando para mim: "Ô, coronel, o que que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Estou desesperada, estou com medo." Eu falei assim: minha filha, não, você já está no meio da guerra. Minha filha, meu filho, você já está no meio da guerra. Ou você começa a atirar, ou você vai morrer. É tudo ou nada daqui para frente. É tudo ou nada mesmo. Ou você vem logo pro lado direito da história, ou você vai morrer junto com um monte de covarde e isentão e gente falando que nós somos extremistas. Ou você fica do lado do Bolsonaro mesmo e confia, ou você vai estar votando errado. A história tá aí, gente. Eu mostrei a foto do Gedel.
Quer que eu conte toda a história do Petrolão de novo? O Gedel tá solto. E o Felipe Martins está preso. O Marcelo Odebrecht, dono da Odebrecht, tá solto. Confessou que roubou e tá solto. Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de cadeia, tá solto e vai vir candidato a deputado federal. Sinceramente, eu não sei quanto Cabral tem de dinheiro escondido, mas que ele vai fazer uma campanha milionária para se eleger deputado federal, aguarde e verá, e veja o que eu estou falando, que isso vai se confirmar. O que a gente precisa é acordar o povo, mostrar para o povo quem é o certo e quem é o errado nessa história toda, gente. Então vamos lá. Nós vamos conversar muito sobre isso, gente. Muito sobre isso mesmo, tá? Para não me alongar mais, que já estamos com 16 minutos de live, eu peço para todos vocês, confiem no que eu estou falando. Sem falar nomes aqui, mas eu sou uma pessoa que estou muito dedicada e vocacionada a defender esse país. Eu não quero sair do meu país, eu quero terminar os meus dias de vida aqui, mas muito tranquilo, sereno, vendo o Brasil crescer, vendo o Brasil expandir, vendo as pessoas felizes. Mas do jeito que está não dá, então eu tenho que entrar na luta. Eu estou na luta com todos vocês. Eu espero que vocês também estejam na luta com a gente. É muito fácil. É muito fácil escolher uma pessoa boa. É muito fácil mesmo. Eu espero que vocês consigam. Conte comigo. Marlene de Fátima Andrade, obrigado, viu, Marlene? Você está aqui com a gente. Charles da Silva, obrigado. Obrigado a todos vocês. Estou vendo os comentários aqui. Um beijo para todos, então. Amanhã, sexta-feira, começa o carnaval, que a gente possa ter um feriado prolongado aí. Tá bom? Valeu, gente. Obrigadão a todos vocês. Obrigado pela audiência. Compartilha aí pra gente, vai, por favor.